Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer exercícios relacionados aos conceitos básicos de ecologia. Essa matéria ela é bem simples, tem pouca coisa para explorar, poucos exercícios para explorar, né? Então eu tentei reunir aqui os que abrangem o máximo de conceitos relacionados à ecologia. Vamos lá! Número 1. Na figura está ilustrado o importante conceito ecológico que engloba desde a maneira pela qual uma espécie se alimenta até as suas condições de reprodução, hábitos, inimigos naturais e etc. Esse conceito é conhecido como... Então, olhando aqui a figura, a gente vê... Vamos assinalar aqui o que a gente vê. A maneira pela qual uma espécie se alimenta, até suas condições de reprodução, hábitos, inimigos naturais e etc. Então, vamos olhar aqui a figura. Aqui ela fala, é como se eu tivesse o conjunto de informações sobre outros animais da mesma espécie que essa figura está apresentando. Acredito que seja um veado, um antílope, não dá para ver direitinho, mas é alguém da família. Predadores, seus parasitas, alimento, água, alimento que ele consome, né? Local que ele vive, a temperatura, a umidade, as suas condições necessárias para eles se reproduzirem. Então, qual conceito é esse quando a gente tem um conjunto de características, né, conhecidas de um determinado indivíduos? Então, nicho só pode ser o quê? Nicho ecológico. Tá? Biocenose, gente, é a mesma coisa que comunidade biológica, então não poderia ser. Habitat, nós estamos relacionados ao local. Biótopo é uma região específica em que as condições físicas e químicas sempre se mantêm em equilíbrio, e níveis tróficos é uma matéria que a gente vai ver um pouquinho mais à frente em ecologia, quando a gente está falando de produtores, consumidores primários, secundários, decompositores. Então, nesse caso, só poderia ser mesmo nicho ecológico. Uma certa espécie de anfíbio consegue sobreviver em locais entre 18 e 30 graus de temperatura ambiente. Aí ele colocou aí a temperatura média, variando entre 20 e 30, presente em algumas matas litorâneas do sudeste brasileiro, torna um ambiente ideal para essa espécie sobreviver. Esse é o segundo tópico que ele está apresentando. Esse anfíbio alimenta-se de pequenos invertebrados, principalmente de insetos que se reproduzem nas pequenas lagoas e poças de águas abundantes no interior dessas matas. Esse é o terceiro tópico que ele está falando. No texto, as informações 1, 2 e 3 referentes a essa espécie relacionam-se respectivamente ao quê? Então, cada tópico é bom a gente separar. Então, vamos lá. O primeiro que ele falou foi o seguinte: uma certa espécie de anfíbio consegue sobreviver em locais entre 18 e 30 graus Celsius de temperatura ambiente. O que a gente pode identificar? Ele está falando que é, por exemplo, o ecossistema, já que a primeira questão está abordando ali ecossistema. Uma certa espécie de anfíbio consegue viver em locais, não é uma característica muito específica do local, então a gente não está falando de ecossistema, porque ecossistema é o conjunto de biomas, ou seja, é um conjunto de vários climas, de várias vegetações, de várias temperaturas diferentes. Ele tá especificando uma temperatura, né, que é onde esse anfíbio consegue viver. Então, a gente não está falando de ecossistema. Estamos falando de habitat. Ele está falando de local, mas ele está falando qual é o local? Na verdade, a ênfase nessa frase aqui está que esse anfíbio só consegue sobreviver no intervalo dessa temperatura. Então, isso não é o habitat. Se ele estivesse especificando ali, vive na Mata Atlântica, o habitat dele seria Mata Atlântica. Mas, nesse caso aí, a gente não pode relacionar habitat. Então, a gente já exclui as duas seguintes opções. Eu posso considerar como nicho ecológico? Sim, porque é uma característica bem específica, né, desse anfíbio, que é sobreviver nessa temperatura. Só que aí isso não faz eu excluir nenhuma das alternativas. Então, vamos continuar vendo os segundos tópicos. Aí ele fala o seguinte no segundo tópico: a temperatura média variando entre 20 e 30 graus presente em algumas matas litorâneas do sudeste brasileiro torna um ambiente ideal para a espécie de viver. Olha a palavrinha mágica aqui, ó, ambiente.
Então, se torna um ambiente ideal, eu estou falando o quê? De habitat. Beleza, não conseguimos excluir ainda. Então, a última vai ser a que vai ser o fator que vai decidir, né, qual vai ser a opção correta. Aí, a terceiro tópico, ele faz o seguinte. Esse anfíbio alimenta-se de pequenos invertebrados, principalmente insetos, que se reproduzem nas pequenas lagoas e poças de águas abundantes no interior dessa máquina. Ele está falando sobre habitat ou sobre nicho ecológico? Preste atenção que essa é uma pegadinha. Por quê? Ele está falando do local de reprodução, correto? Mas é dos insetos. Ele não está falando... A única coisa que ele está falando do anfíbio, ele está falando que se alimenta desses pequenos invertebrados. Então, isso não é habitat, isso só pode ser nicho ecológico, sendo a última opção, né, a verdadeira, né, a correta. Vamos lá. Observe o esquema abaixo que mostra os componentes de um ambiente onde vivem sapos e assinale a alternativa correta. Então, eu tenho aqui componentes de um ambiente e ele me dá uma série de situações para eu verificar, né? Existem 6 fatores abióticos, então essa é uma questão que vai colocar em teste o conceito de fator biótico e abiótico. Então, quando eu falo de fatores abióticos, a primeira já começa a falar, né? Existem 6 fatores abióticos. O que é fatores abióticos? É tudo aquilo, de um grosso modo, que a gente pode dizer que é não vivo. Então, são as características físicas e químicas do ambiente. Então, quem que vão ser os fatores abióticos aqui? Temperatura, lama, vento, água, rocha, luz, umidade. Então, a primeira questão ela já está errada, porque não tenho 6 fatores abióticos, eu tenho 7 fatores abióticos. Vamos para a segunda. Os fatores bióticos são representados por 6 componentes. Então, se os fatores abióticos, foi o que eu falei a grosso modo, né, são representados pelos não vivos, os fatores bióticos são representados pelos vivos. Quais seriam eles? Micro-organismos, predadores, plantas, parasitas, outros sapos e os sapos. Então, aqui nessa questão eu meio que tenho uma pegadinha. Por quê? Porque é como se outros sapos também contassem, porque são outros indivíduos da espécie do sapo, tá? Então, a resposta correta seria essa. Para a gente entender melhor por que as outras questões estão erradas, vamos dar uma olhadinha. Os fatores abióticos são representados por todos os seres vivos. Realmente, só conceito, né? Abiótico, a, prefixo de negação, né? Ausência, bio, vida. Então, só por essa palavrinha, né? Essa questão já está errada, essa afirmativa. Os fatores bióticos são representados por terra, lama, vento, caiu no mesmo erro da anterior, né? Na verdade, são fatores abióticos. E no total existem 6 fatores abióticos e 7 bióticos. Na verdade, ele trocou, né? Então, são 6 bióticos e 7 abióticos. A gente já viu ali na figura. Então, vamos passar para a próxima? Geadas intensas reduziram a metade o cafezal de uma região. As plantas sobreviventes foram em seguida atacadas por uma bactéria e por fungos, que reduziram ainda mais a população. Essa população sofreu sucessivamente os efeitos de quê? Mais uma vez, uma questão sobre fatores bióticos e abióticos. Vamos lá. Quem que a gente tem que assinalar aqui? Geadas, bactéria e fungo, que foram as que causaram danos às plantas, né, do cafezal. Beleza. Geada é o quê? É uma condição físico-química, correto? Então, ela vai ser um fator o quê? Abiótico. Bactéria e fungo são seres vivos. Então, eu posso dizer que eles são o quê? Fatores bióticos. Então, o cafezal foi atacado por um fator abiótico
e 2 bióticos. Próxima. Ao dizer onde uma espécie pode ser encontrada e o que faz no lugar onde vive, estamos informando respectivamente. O que a gente está informando? O local onde uma espécie pode ser encontrada e o que faz no lugar. Onde, habitat. O que faz, nicho ecológico. Né? O que faz engloba tudo, né? Tudo relacionado a uma determinada espécie. Os ursos polares são mamíferos que vivem na região do Ártico, um local bastante frio e com grande quantidade de gelo. A frase acima se refere o quê? Nível trófico do urso polar? Eu já falei para vocês, né? Nível trófico, a gente vai ver nas próximas aulas de ecologia, falando sobre decompositores, produtores, consumidores primários, secundários. Então, não é essa opção. Nicho ecológico do urso polar. Na verdade, eu estou falando de nicho ecológico, eu estou falando das características de um determinado... Não, eu estou falando do quê? Do local. Eu estou falando do... Aqui, ó, Ártico. Eu estou falando do habitat, tá? Relações ecológicas é aquilo que a gente vai estudar sobre parasitismo, competição, predação. Ele não está se relacionando a nenhum outro ser, né? Está falando de uma forma geral da espécie dos ursos polares. E o hábito alimentar, ele nem comentou sobre isso, ele está falando realmente de um local. O conjunto de organismos da mesma espécie que vivem na mesma área em um determinado momento é denominado o quê? Organismos da mesma espécie. Vamos dar uma olhadinha aqui. Se você está olhando aqui, estou olhando esses felinos, né? Leoas e leão. Eu posso dizer que aquilo dali é o quê? É uma biosfera? Não, biosfera é como se a gente fizesse uma linha imaginária em torno do planeta, que é a região onde a gente consegue encontrar vida. Então, desde os locais mais altos até os locais mais profundos, tanto da Terra quanto do oceano, se a gente encontrar vida, a gente pode classificar aquele local que está dentro da biosfera, tá? Mas não é isso, a gente está falando desses organismos, dessa espécie. Ecossistema, a gente já viu na outra opção que ecossistema vai ser o conjunto de biomas, a vegetação, o clima do local, não tem nada a ver. População? Sim, população, tá? Quando eu tenho um conjunto de organismos da mesma espécie, eu falo aquilo dali é uma população de felinos, né? Leões. Então, isso, gente, é um termo diferente para a população que a gente usa, tá? Vamos lá. O menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Passa o dia repousando, geralmente um emaranhado de cipós com um corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade se locomove vagarosamente, emite som semelhante a um assobio. A cada gestação gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tem idade para procurar alimento. A gente nem precisa acabar de ler a questão. O que ele está falando o tempo todo desse tamanduá? Está descrevendo, né, todas as características, desde dos seus hábitos até como a forma como ele se alimenta quando ele é filhote, sua reprodução. Então, a gente está falando o quê? Nicho ecológico, tá? Um ecossistema tanto terrestre como aquático se define pelo quê? Exclusivamente por todas as associações de seres vivos. Essas palavras, gente, exclusivamente, somente, principalmente, vocês desconfiem dessas palavras, tá? Então, quando ele fala exclusivamente por todas as associações de uns seres vivos, um ecossistema ele vai estar relacionado somente com os seres vivos? Não, é com os seres vivos, né? E com o ambiente. E esse ambiente ele vai ter o quê? Ele vai ter, além dos seres vivos, ele tem aqueles fatores não vivos, que são os fatores o quê? Abióticos. Então, a gente vai dizer que um ecossistema vai ser definido pela interação do ambiente com os seres vivos. Como é que a gente fala isso em ecologia? Pela interação de fatores abióticos e fatores bióticos, tá?
O conjunto de seres vivos que habitam uma determinada região constitui, ele está falando um conjunto de seres vivos de uma forma específica. Se a gente olhar essa figura aqui, ó, a gente está vendo várias espécies de animais. Então, se a gente olhar aqui, a gente pode falar que isso é uma comunidade. Então, existem vários, na verdade, os seres vivos vivem sempre geralmente vivem em comunidade, tá? Então, você tem um conjunto de herbívoros vivendo próximos, juntos. Os carnívoros, eles já são mais seletivos, né? Muitos vivem em grupos, porque há uma competição, né? Porque você vai ter que caçar e cada um vai ter sua presa específica, mas os herbívoros, eles conseguem viver melhor, até porque não precisa sair correndo porque a planta não sai andando, né? Então, eles conseguem viver melhor em comunidade. Então, é essa alternativa aí. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!